Vamos estar lendo aqui hoje em Hebreus, capítulo 7, verso 5. Segundo a lei de Moisés, para ver aqui quando que tinha dízimo e quando que tinha sacerdote. Só tinha sacerdote na lei de Moisés, que podia ter sacerdote e ter dízimo. No Velho Testamento, no Novo Testamento não tem dízimo, não tem guarda de sábado e não tem sacrifício. Porque Jesus já veio. Antes de Jesus vir, tinha sacerdote, dízimo e guarda de sábado. Depois que Jesus veio, já vai completar 2000 anos que Jesus subiu para o céu. Em 2033 e meio, completa 2000 anos que Jesus subiu. E não tem mais dízimo, guarda de sábado, sacrifício e nem sacerdote. O único no mundo que podia pegar o dízimo, guardar o sábado e fazer sacrifício era o sacerdote no Velho Testamento, da lei de Moisés. Agora estamos na lei de Cristo. Não é lei de Moisés mais. Quem quiser salvar tem que seguir a lei de Cristo. Porque é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos ler no capítulo 7 de Hebreus, verso 5. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, devem receber dízimo do povo. Isto é dos seus irmãos, embora esses também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, sem figurar entre os descendentes de Levi, recebeu o dízimo de Abraão, e ainda lhe deu sua bênção, e ele que havia recebido as promessas de Deus. Ora, aquele que recebe a bênção é, sem dúvida, menos importante do que recebe o que dá. Além disso, os filhos de Levi, que recebem dízimo, então quem recebe dízimo é os filhos de Levi, e sacerdotes, na época da tribo da Levi, no Velho Testamento, na lei de Moisés. Além disso, os filhos de Levi, que recebem o dízimo, são homens mortais. Então, o sacerdote, que era homens igual nós aqui da terra, que recebia dízimo. Porque daí veio Jesus sendo sumo sacerdote para sempre, depois que Jesus veio, acabou o dízimo, e sendo lá do céu. Sacerdote agora é só no céu. Jesus veio sendo sumo sacerdote para sempre e disse: meu reinado é com meu pai lá no céu. Sacerdote na terra não tem mais, acabou. Porque sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, é só Jesus. Quem falar que é sacerdote agora, está assumindo o papel de Cristo. E quem assume o papel de Cristo é anticristo. Porque Cristo não coloca o pé na terra mais. Então sacerdote agora é só Cristo que é o sumo sacerdote. Não tem outro aqui na terra, não. É só outro, e lá no céu, que é Jesus, que foi sendo sumo sacerdote para sempre, e disse: meu reinado é com meu pai lá no céu, e está lá à destra de Deus, lá no céu, no terceiro céu, que Jesus está. No céu dos céus. Passa o primeiro céu que nós vemos, o segundo, e lá no terceiro que Jesus está. Além disso, os filhos de Levi, que recebem o dízimo, são homens mortais. Lá, porém, o dízimo foi recebido por alguém do qual se declara que está vivo. Podemos até dizer que, na pessoa de Abraão, aquele que devia receber o dízimo, Levi, entregou o dízimo. Ele entregava o dízimo que estava vivo aqui na terra. E Jesus morreu, depois ressuscitou e foi para o céu. Acabou o dízimo. Podemos até dizer que a pessoa de Abraão, aquele que devia receber dízimo, Levi, entregou o dízimo. Pois ele estava no corpo do seu antepassado, Abraão. Quando Melquisedeque veio ao seu encontro, o sacerdócio levítico não representa a perfeição. Olha lá, o sacerdócio levítico não representa a perfeição. Quem representa a perfeição é Jesus. Embora com base nele o povo tenha recebido a lei, na lei de Moisés. Caso contrário, que necessidade havia de surgir outro sacerdote? Se o sacerdote do Velho Testamento fosse perfeito, não podia vir outro sacerdote, que é Jesus. Aqui não fala sacerdotes. Sacerdotes é no Velho Testamento, que tinha vários sacerdotes. No Novo Testamento é um sacerdote, que é Jesus. Não tem mais sacerdote. Caso contrário, que necessidade havia de surgir outro sacerdote, do qual se diz que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque é só Jesus. Em vez de dizer segundo a ordem de Abraão, mudou o sacerdócio
então necessariamente muda a lei. Então mudou o sacerdócio e mudou a lei. A lei que era do sacerdote, que podia pegar o dízimo, era a lei de Moisés. Agora estamos na lei de Cristo. Acabou o dízimo, acabou o sacerdote. O único no mundo que podia pegar o dízimo, guardar o sábado e fazer sacrifício, eram os sacerdotes e passava essa ordem ao povo. No Velho Testamento. No Novo Testamento não tem sacerdotes mais. Não tem dízimo, nem guarda de sábado, nem sacrifício. Deus e Jesus não deu ordem para pastor, para os apóstolos, para presbítero, para líder da igreja pegar dízimo, guardar o sábado e fazer sacrifício. Quem pegar está pegando a maldição dos sacerdotes. Porque foram amaldiçoados por Deus no capítulo 2 de Malaquias, e os sacerdotes ainda se reuniram para prender e matar Jesus no capítulo 26 de Mateus, verso 3 e verso 65. Os sacerdotes foram amaldiçoados por Deus porque em 27 de Deuteronômio, verso 15, era amaldiçoado quem tivesse imagem em ídolos, mesmo que seja escondido em oculto. Deus vê, não adianta esconder não. Então vamos ler aqui. Segundo a ordem de Melquisedeque, em vez de dizer segundo a ordem de Arão, mudou o sacerdote. Então necessariamente muda a lei. Pois aquele de quem se dizem estas coisas não é da tribo de Levi. Quem falar aí que tem dízimo, se não é da tribo de Levi, como que vai falar? Não tem como. Mas de outra tribo, de qual nenhum membro jamais recebeu o serviço do altar. Os outros membros, não. É só da tribo de Levi que tinha o sacerdote e podia pegar o dízimo ainda. Não das outras tribos. Mas de outra tribo, do qual nenhum membro jamais recebeu o serviço do altar. Pois é evidente que nosso Senhor, descendente da tribo de Judá, que Moisés não menciona ao falar dos sacerdotes. Tudo isso, aí o Moisés que falava dos sacerdotes, na época dele que podia ter. Tudo isso fica mais evidente ainda quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, não segundo a regra de um mandato humano. Olha lá, o sacerdote foi escolhido por Deus, que é Jesus, não um mandato humano aqui não. Mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois ele recebe esse testemunho. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este fato significa a obrogação do preceito anterior por ser fraco e inútil. Olha lá, o sacerdote e a lei de Moisés foi fraco e inútil. Pois a lei não levou nada à perfeição. Porque Jesus que veio daí para levar à perfeição, com a lei de Cristo. Mas significa também a introdução de uma esperança melhor, que nos permite aproximar-nos de Deus. Então o sacerdote do Velho Testamento era a sombra do sacerdote perfeito que ia vir, que é Jesus. Tanto que isto não aconteceu sem prestação de juramento. Os outros tornaram-se sacerdotes sem que alguém prestasse juramento. Jesus, porém, tornou-se sacerdote em virtude de juramento daquele que ele disse. Então Jesus, ela que se tornou sacerdote, pelo Melquisedeque, não tem outro não. O Senhor jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre. Jesus é sacerdote para sempre. Por essa razão, Jesus se tornou fiador de uma nova aliança. A outra diferença ainda, o sacerdote da antiga aliança, da época de Moisés, sucederam-se em grande número. Da antiga aliança podia ter vários sacerdotes. Na nova aliança é um sacerdote só, que é Jesus. E lá no céu, não que na terra. Porque a morte os impedia de permanecer. Jesus, porém, uma vez que permanece para sempre, Jesus veio sendo para sempre sacerdote, possui um sacerdote que não passa. Por isso ele tem poder limitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproxima de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. O sacerdote do Velho Testamento morria, todo ser humano, como os outros seres humanos. Mas esse sacerdote agora, Jesus morreu e ressuscitou, está vivo eternamente no céu. Então, por isso que está sempre vivo para interceder por eles. Então, é Jesus que intercede por nós. Não é Maria, nem João, nem José. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que salva. Não é Maria, nem João, nem José, nem Moisés, nem ninguém. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim, diz Jesus. Não é por outra pessoa aí, não. Por isso ele tem poder limitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convia santo, inocente, sem mancha, separado do sacerdote elevado acima dos céus. Então,
foi separado aqui do sacerdote, não. Foi separado dos pecadores, elevado acima dos céus. Sacerdote não, porque o sacerdote não tem na terra mais. É só no céu que é Jesus, veio sendo sumo sacerdote para sempre. Ele não precisa, como o sumo sacerdote, oferecer sacrifício a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez, porque o sacerdote do passado, da época de Moisés, tinha que oferecer sacrifício pelos pecados. Ele já o fez uma vez por todos, oferecendo-se a si mesmo, porque Jesus comprou nós com o sangue dele. A lei, com efeito, constituiu o sumo sacerdote sujeito à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho perfeito para sempre. Filho de Deus.